Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Conversas com IED. Esse episódio nasceu de um projeto para trazer mais informações para as famílias, para vocês entenderem um pouquinho de todos os processos que acontecem aqui no dia a dia do IED. E hoje a nossa convidada é a professora Evelyn Cassilo, nossa assessora pedagógica, que vai falar um pouquinho sobre o socio-interacionismo, que é como que nós trabalhamos aqui a metodologia no colégio, colocando o aluno no centro da aprendizagem. Vamos lá? Bem-vindos ao Conversa com IED. Este é o nosso primeiro episódio e nós temos aqui a nossa convidada, Evelyn Cassilo. Muito obrigada, Evelyn, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Evelyn, na verdade, a gente conversou esses dias um pouquinho, né, que o IED tem passado por muitas mudanças, né, muito na parte pedagógica, infraestrutura. E a gente falou que a gente acaba não falando um pouquinho para os pais, para as famílias, enfim, de tudo que acontece atrás dos bastidores, né? E a Evelyn é a nossa consultora pedagógica, então ela tem estado desde o ano passado aqui com a gente, conversando um pouquinho e fazendo a gente repensar as nossas práticas, né, Evelyn? E esse episódio nós vamos falar um pouquinho da proposta que o colégio tem, que é a proposta socio-interacionista. Então eu queria começar que você nos falasse um pouquinho dessa proposta, o que ela é. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre uma área que eu gosto muito, né, que é a educação e essas novas, não são novas tendências, né, porque já tem bastante tempo a gente conversando sobre isso, mas eu tenho acompanhado bastante o IED em todas essas mudanças, essa superestrutura que vocês estão montando aqui, que é muito importante. Eu costumo dizer que as escolas que já estão fazendo isso já estão um passo, né, ou muitos passos à frente das escolas que ainda optam pelo ensino tradicional. E aí, justamente, vem por conta dessa nova, né, não vou colocar nova entre aspas, porque não é novo, mas dessa abordagem que muitas escolas optam, que é o socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. Então, para a gente entender o que significa isso, o socio-interacionismo ou socioconstrutivismo é uma abordagem interdisciplinar que ela não nasce sozinha, ela vem aí de uma outra abordagem chamada construtivismo, que algumas famílias já devem até ter ouvido dizer. Então, existem alguns teóricos, né, que nós pedagogos aqui estudamos, e que eles vão falar e estudar como que a criança realmente aprende, como que ela se desenvolve, como o ser humano, na verdade, se desenvolve. E aí, não só esses teóricos, mas a própria neurociência, com o crescimento, a ascensão da neurociência e da psicologia, ela vem comprovando que aquele formato tradicional que nós tínhamos ontem, ele não é mais eficaz. Aliás, na verdade, nunca foi, né? Ele foi no momento que a gente tinha um mercado de trabalho industrial, um mercado de trabalho que não dava tanta ênfase ao refletir, ao criar, inovar. Muito só técnico, Isso, exatamente, muito só técnico. Hoje não, hoje tudo muda, as gerações vão mudando, tudo vai mudando, graças a Deus, e a educação precisa mudar também. Então, a gente vai optando por essas novas abordagens. Vamos falar primeiro, então, só para todo mundo entender, né? A gente primeiro começa no construtivismo. Então, o autor, principalmente, né, um autor ali, o Piaget, que vai falar sobre isso, ele vai dizer que a criança ela aprende na relação com as coisas, né? Ele valoriza mais essa construção do conhecimento mais individual, mas ele vai dizer que à medida que a criança se relaciona com os objetos, com o meio, né, e com as pessoas, ele vai aprender e se desenvolver. Claro que existe muitas coisas aqui por baixo, mas só para a gente entender que, então, começa a se dar muito mais importância a essa ideia de você ter a vivência, a prática, você trabalhar com as coisas no concreto. A partir do construtivismo, nasce, então, o socioconstrutivismo, um outro autor muito famoso que a gente estudou na pedagogia, chamado Vygotsky. Ele vai falar exatamente sobre, isso, as crianças, né, as pessoas vão se desenvolver na interação com o objeto e com as coisas e com o meio, mas ele vai dar muito mais ênfase à interação. Então, ele vai dizer que é por meio da interação social que a gente amplia a nossa capacidade de pensar, amplia a nossa capacidade de formular hipóteses, de refutar e tudo mais. Então, além da vivência e, né, de ter esse acesso aos materiais concretos, a gente precisa muito interagir com o outro.
E aí ele vai desenvolver toda a teoria dele dizendo sobre a importância dessa interação social como forma de você se apropriar da própria cultura, de você construir o seu conhecimento. E dizer também da linguagem, né? Então, quanto mais você desenvolve por meio da linguagem, quanto mais você interage com o outro, mais você cresce, mais você desenvolve a sua estrutura cognitiva, o seu conhecimento e assim por diante. Então, tudo isso é muito diferente do que o ensino tradicional que nós vivemos, que não dá mais para viver com ele. Por quê? No ensino tradicional, a começar pelo layout da sala, coisa que a gente já vê aqui, uma mudança. Acho que até faz um tempinho que vocês já faziam isso, né? Quando eu cheguei. Sempre teve assim essa carinha, essa vontade de estar nessa linha, né? De fazer diferente. Então a gente usou aí por muitos anos um material que ele era na sua concepção mesmo socio-interacionista. Aí a gente mudou, né? Mas a gente tem voltado para um material que dá mais ênfase nesse aspecto, né? E isso é muito importante. Às vezes os pais, eles acham que, mas de novo, está mudando de material. Então, é muito importante a gente compreender que educação é uma coisa que a gente vai construindo no dia a dia, né? É um trabalho de formiguinha, porque olha o tamanho disso daqui, quantas crianças, quantas pessoas envolvidas. E sim, a gente vai mudar quantas vezes a gente achar que for necessário, quanto mais as tendências. Se está mudando, que bom, né? É porque a gente tem coisas novas no mercado, tem tendências novas. E eu vejo que muitas famílias buscam muito o tradicional, né? Escolas mais tradicionais, de muitos anos. O Colégio ED vai fazer 30 anos agora em janeiro. Mas a gente não se considera uma escola, vamos dizer, arcaica, né? Isso. Porque nós sempre estamos buscando essa vontade de mudar e inovar, né? Com muita cautela, porque eu acho também que assusta um pouco falar sobre inovação em educação, né? Mas eu acredito muito que é isso, a vontade de entender como que, de fato, as coisas estão acontecendo no mercado de trabalho, porque a gente prepara o aluno para esse mercado. Né? Então, acho que é importante de salientar também que esses conceitos, eles se confundem. Como a Laís está dizendo aqui, a gente tem uma escola de muitos anos e é do tradicional por conta nesse período, né, longo de existência, de experiência, o que não significa, às vezes, que ela seja uma escola inovadora. A gente vê muitas escolas com a metodologia extremamente tradicional e arcaica, né? E que, às vezes, alguns pais optam por isso, mas deixando claro que, ok, é uma escolha de algumas famílias, mas não é isso mais que a gente entende isso comprovado cientificamente pela neurociência, psicologia e infinitas literaturas, que esta forma tradicional de ensino-aprendizado não é aprendizado, de fato, né? É decoreba para tirar nota e fazer prova e é só isso e mais nada. É isso. Né? E para ficar um pouco mais visível aqui, né, eu queria que você desse um exemplo. Você tem acompanhado muito as nossas estratégias aqui no colégio, né? O quanto a gente tem repensado, o quanto você tem caminhado ao lado das nossas coordenadoras, tem assistido às aulas, né? Porque eu acho que não é só uma mudança de material, não é só uma mudança de coordenação, existe também todo um trabalho de desenvolvimento dos nossos professores, né? De formação mesmo. Como que se dá essa prática socio-interacionista aqui no IED, numa atividade? Um exemplo disso? Na verdade, são vários exemplos. Como a Laís disse, não é só trocar o material. Então, é trocar o material e preparar o professor. E para preparar, precisa de um investimento muito forte. E o IED tem feito isso muito mesmo. Com os professores, trazendo, né, palestras, formações, cursos, uma série de coisas para desenvolver competências. Então, hoje a gente fala muito sobre desenvolver habilidades e competências nos nossos alunos, coisas que o ensino tradicional não focava, né, não enfatizava, mas para desenvolver tais habilidades, a gente precisa desenvolver antes nos professores. E é por isso que existem as formações continuadas que nem todas as escolas fazem. Principalmente falando em escolas particulares, pouquíssimas fazem, né? A formação acaba sendo uma outra coisa que não tem nada a ver com isso que a gente está dizendo aqui. O IED tem investido muito em formação, tenho acompanhado, tenho feito, inclusive, muitos cursos dos professores, e isso vai mudando, né? É uma mudança de cultura. Eu tenho falado isso, às vezes a Laís até fala, ai meu Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Mudança de cultura é uma coisa que acontece paulatinamente, então ela vai acontecendo aos poucos. Nós já vemos muitos avanços, inclusive a gente já tem isso tudo estruturado, comprovado.
Hoje a gente tem índices, né, de aprendizagem. Índices, né? Estruturado, organizado, metas, onde a gente quer chegar então tá tudo isso organizado. Se uma família quer ver, né, as pastas de sondagem, acompanhar as habilidades que estão sendo desenvolvidas, hoje a gente já tem tudo isso muito organizado, todo mundo tem bastante clareza, mas é claro que estamos em desenvolvimento e estaremos sempre. A educação nunca estará pronta, né? Ela está sempre em construção e reconstrução. A gente consegue ver isso no próprio layout, que eu já via em muitas salas quando eu cheguei aqui, né? A interação ela não pode acontecer só em um trabalho no bimestre, ela tem que acontecer todo dia. Então, conflitos precisam acontecer para a gente aprender a desenvolver habilidades importantes para a vida, inclusive, não só para o mercado de trabalho. Então, eu costumo dizer, né, você pode conhecer tudo sobre o que é respeito, o que é empatia, mas você ser uma pessoa respeitosa, né, ou que tem empatia, são coisas totalmente diferentes. Quando você desenvolve isso na relação com o outro, na interação com o outro, que é o que a gente está discutindo aqui do socioconstrutivismo. Então, o layout da sala, todo mundo sentadinho junto, em pares, pelo menos, ou em grupo, o tempo inteiro debatendo. Você coloca, tira o aluno daquela papel passivo de só receber informações dos professores e coloca ele no centro do processo. Uma prática muito legal que aconteceu no 5º ano foi ir até a praça, conversar com uma vizinha que mora aqui há muitos anos e contou um pouquinho das mudanças que aconteceram aqui no bairro. Então, as crianças puderam ali, uma curiosidade de entender, olha, que o colégio está aqui há mais de 19 anos e quando o colégio veio para cá mudou isso, né? Enfim. Então, isso fica muito mais concreto para eles, né? Muito mais significativa. E aí você começa a ver a interação, né? Você vê a interação com pessoas que estão fora, você vê o concreto, a relação como então aí que está acontecendo o socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. É muito mais significativo, o aluno aprende muito mais, se desenvolve mais integralmente, né? A parte cognitiva, a parte motora, afetivo-social, que é tudo o que a gente precisa desenvolver hoje, o aluno integralmente. Com o ensino tradicional, isso não é garantido, de forma alguma. E aí, acho que é importante a gente falar aqui, lá, já tô indo, né? Nas questões dos projetos. Hoje o IED está querendo transformar essa carinha, né, de só fazer um projetinho, uma coisa isolada ali, fragmentada, por uma coisa mais grandiosa. Então, acredito que os pais estão acompanhando já, né? A gente está trabalhando com a Agenda 2030, que é um tema extremamente atual, está sendo muito discutido com políticas públicas e tudo mais. Então, o IED está participando disso, está fazendo projetos. Claro que não é tudo assim, né? De repente, ele está sendo construído. Envolve muitas pessoas. Muitas pessoas, muitas habilidades, professores, coordenadores, alunos, todos nós. Mas a gente está nesse processo de mudança. Então, essa ideia de trabalhar por projetos, ela é incrível. É o que mais, de novo, a gente tem na educação, o trabalho por projetos. Por quê? Porque é onde você vai alimentando a curiosidade dos alunos, percebendo muito mais de perto as dificuldades dos alunos e vai enxertando tudo aquilo para garantir que aquele aluno tenha uma educação de qualidade. Acho que isso é primordial, né? E Evelyn, a gente conversou um pouquinho aqui sobre o quanto que nós precisamos nos adaptar a essa sociedade que está em constante mudança. E você também é professora universitária, você vê a entrega que nós da educação básica entregamos para a faculdade. Qual que você acha que é o mais difícil ou o gap maior que tem na parte do ensino tradicional? Que hoje a maioria das alunos, né, acabam vindo de um ensino tradicional. Como que você vê esse aluno na faculdade? Qual que você acha que é o maior fator? Todos. Todos. Existe um monte, né, de lacunas em todas as áreas. Eu formo professores que vão dar aula, né, que vão formar as crianças e tudo mais. Então, assim, é muito angustiante para a gente, porque você olha aqueles alunos que estão chegando ali que não sabem escrever direito, que não sabem, e vem do ensino tradicional, né? Então, às vezes, alguns pais podem falar, mas eu fui do ensino tradicional e escrevo direitinho, mas depende do que você teve de acesso na sua vida, o estímulo que você teve, porque a maioria, se a gente for olhar e olhar as estatísticas, isso tudo comprovado, não estou falando nada aleatoriamente. Se você for olhar, hoje o nosso grande problema na educação, hoje não, né? Estou falando de muitos anos atrás do ensino tradicional, é exatamente essa qualidade que faltou. Por quê? Porque não existiu, de fato, um aprendizado significativo. O que houve foi decorar. Decorar. E não conseguir ter criatividade. Criatividade, isso. Aí criatividade, inovação, reflexão. Porque, por exemplo, hoje você faz um texto, mas é aquele texto mecanizado. A maior dificuldade hoje das pessoas
é fazer um bom texto. Você vai fazer um concurso, você vai fazer uma prova para entrar num trabalho, você vai fazer o vestibular para entrar na universidade, a dificuldade é a redação. Por quê? A gente não sabe, às vezes, nem por onde começar. Né? Eu costumo falar isso aqui para as pessoas. A gente precisa ensinar como, o que cabe numa introdução. Não é só ensinar que tem começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. O que cabe dentro de um texto científico, um conto de fadas, dependendo do gênero, são coisas diferentes. E isso está na leitura, que a gente tem investido bastante também aqui no IED com essa questão de leitura. Eu não tenho subsídios para escrever se eu não tenho antes a leitura, então muitas escolas, né, colocam um livro por bimestre, é muito mais que isso, tem que ler todos os dias. Então, um monte de coisa que você vai construindo para melhorar essa qualidade de educação, ensinar o aluno a ser reflexivo. E isso, assim, reflete diretamente no que o mercado de trabalho espera hoje. Sim. Né? Se a gente tinha antes um mercado super industrial, né? Que exigia só que você apertasse parafuso, hoje você tem um mercado que exige que você seja inovador, criativo, que pense fora da caixinha, né? Da casinha. Que tenha habilidades sociais. Que tenha habilidades sociais, que tenha espírito de equipe, colaboração. Como que acontece? Quando que a gente desenvolveu isso tudo no ensino tradicional? Se a gente, só pelo layout, a gente sentava todo mundo enfileirado olhando a nuca do amigo. Mais competitiva, né? Só competitivo, tradicional. E hoje não, a gente está apostando nas equipes que caminham juntos, né? Que querem chegar lá, né? E para desenvolver isso tem que ser na interação, tem que ser no grupo, e aí os projetos e tudo que a gente está tentando construir aqui hoje no IED já tem vários avanços, é tudo que vai garantir tudo isso. E toda essa experiência, né, que a gente traz para os nossos alunos, também ele tem uma parte mais de assimilar, numa parte mais teórica, vamos dizer assim, para ele consolidar tudo isso no registro, né, nos exercícios. Não é que a criança não faz exercícios aqui no ED, pelo contrário, isso. Né? E isso tem que ficar bem claro, porque às vezes os pais querem uma escola diferente, eles sabem que existe essa necessidade por tudo que a gente está discutindo aqui, mas ele ainda quer uma escola, ó, isso é bem importante. Ele quer uma escola diferente, mas ele ainda quer uma escola super conteudista, que o caderno esteja lotado, o livro e com prova e nota. Se a gente quer uma escola diferente, a gente tem que fazer uma escola diferente. Então, essa escola, a gente não fica valorizando só o resultado final. A gente valoriza muito mais o processo de construção. E aí que a gente não vai ter um caderno lotado só de conteúdo, porque isso não diz de aprendizagem. A gente vai ter um processo construído que a gente chama de trilha de aprendizagem significativa, que vai ter vivência, que vai ter investigação, que vai ter muito debate. Então, vai acontecer muita coisa aqui no processo até a gente chegar na parte da sistematização, do registro. Então, atividade, exercício, tudo isso vai acontecer. Mas, paralelo, precisa ter espaço para que aconteçam as práticas e aconteçam o desenvolvimento dos valores que vai se dar nesse debate, nessa discussão, nessas rodas e tudo mais. Se a gente... Ou uma coisa ou outra. Ou a gente só vai ficar no conteúdo, ou a gente vai ter o conteúdo, porque eu estou garantindo o conteúdo de forma mais significativa, com espaço para o desenvolvimento de habilidades muito importantes para a vida dessas crianças. Então, a gente precisa ter um olhar para tudo isso e compreender e ter paciência, né, com a escola, com tudo que está acontecendo. Vir aqui, de repente, conversar com os coordenadores, para compreender e não só, mas por que é que não está fazendo? Não está fazendo, não. Está fazendo, mas de uma forma diferente daquela... Estamos fazendo. Isso, daquela que nós aprendemos. E é isso, eu acho que esse ano a gente conseguiu ver realmente bastante mudança, né, na aprendizagem. Nesse primeiro trimestre, né, o quanto que os nossos alunos evoluíram, e isso tem sido muito gratificante. Ver que todo esse esforço, todo esse investimento tem valido muito a pena. Eu sempre disse, vocês têm que falar, né, mais sobre isso, que o ED faz as coisas e fica escondidinhas. E tem muita coisa acontecendo aqui dentro, eu fico toda hora no pé da lei. Você precisa falar para os pais, eles não estão nem sabendo. Tem que contar, porque é realmente grandioso. A Laís apresentou, né, eu sou assessora pedagógica e viajo o Brasil todo aí fazendo assessoria técnica, dou aula na universidade, na pós, então estou o tempo inteiro respirando educação. Dá para contar nos dedos, assim, de verdade, o número de escolas que realmente investem em formação. Às vezes investem em estrutura, eu sempre costumo dizer, mas é mais do mesmo. Uma lousa digital, nossa, que enche os olhos dos pais. Nem sabem usar. Nem sabem usar. E às vezes, assim, ó, é mais do mesmo. É o livro, só que ao invés de físico, está virando a página digital. Não é isso que faz o seu filho crescer. É muito mais do que isso, é isso que a gente está tentando proporcionar. Lógico que num podcast não dá, né, pra gente falar, mas eu tenho certeza que o IED e toda a equipe está aqui aberta, né, para receber as famílias e prestar toda
né, explicação, tudo que vocês precisam para compreender esse processo. E esse é um pouquinho do objetivo do podcast, né, que tem o nome Conversas com o IED, é muito isso, que em todos os atendimentos, todos os contatos que nós temos com as famílias, surgem algumas dúvidas. Então são a partir dos relatos e dessa vivência com as famílias, interação com as famílias, que nós vamos trazer aí os nossos temas dos próximos podcasts. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, gente. E esse foi o nosso primeiro episódio do Conversas com o IED, o nosso podcast para tirar as dúvidas. Espero que tenha sido significativo para vocês, assim como é o nosso dia a dia aqui no IED para os nossos alunos. Mandem sugestões de pautas e vocês podem acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso, muito obrigada!